Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo jogo rápido para falar sobre a Grendene, que vai ser o nosso primeiro resultado do terceiro trimestre de 2019. Essa semana os resultados que saíram eu já tinha feito o vídeo de todas as empresas, menos da Vale, só que a Vale eu quero fazer um estudo completo, então para o jogo rápido eu escolhi a Grendene, já que é um resultado que todo mundo estava de olho, porque o primeiro semestre dela foi bem ruim, né? Então, só relembrando que o nosso jogo rápido eu faço uma análise mais curta aí, de 10 a 15 minutos, né? E nos estudos completos, os nossos vídeos têm ficado aí quase na casa de 1 hora, beleza? Então vamos ver lá a Grendene no terceiro trimestre de 2019. A gente vê que pela chamada, né, o resultado já veio melhor, né, de 166 milhões, com uma margem de 28, mas nós vamos ver que não foi tão bom assim. Assim, o resultado da Grendene já veio bem melhor do que estava no primeiro semestre, né? A Grendene é aquele paciente que foi para UTI, que ela piorou muito rápido, né? Muito forte. E agora voltou para o quarto. Então a Grendene já melhorou bastante, mas ainda inspira cuidados. Ainda não tá aquelas coisas todas. E eu já vou mostrar aqui para vocês por quê. Né? Porque esse título aqui tá um pouquinho exagerado. Então a gente vê logo de cara que a recuperação na receita foi muito grande, né? Essa receita bruta aqui está comparando ano contra ano, né? No terceiro trimestre de 2018, mas no segundo de 2019, que foi o trimestre passado, a receita tinha ficado na casa de uns 500 milhões, então subiu aí 40% de receita bruta. Essa foi a parte boa do balanço, a empresa recuperou bastante na receita, a gente já vai ver em mais detalhes, né? É a mesma coisa, a receita líquida recupera, o CPV veio, né, mais controlado um pouquinho, né, veio mais baixo que a receita, ou seja, a empresa ganhou margem bruta, mas eu já vou explicar o porquê eu acho isso também não tão animador assim. Então, lucro bruto, nas despesas operacionais a gente vê uma diferença bem grande que foi devido a um fato não recorrente, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo PiscoFins. Então, aqui está o grande lance do resultado da Grendene, por que não foi tão bom assim? Foi porque aqui tem um resultado não recorrente de uns 50 milhões mais ou menos. Então, é claro que o resultado, né, operacional, o EBIT e o EBITDA, vieram bem mais altos, porque aqui tem uns 50 milhões a mais. Ainda assim, a gente já vê o corrigido, ele foi melhor até que o ano passado, o que mostra, né, uma melhora muito boa da Grendene, já que os primeiros 6 meses foram bizarros, né, foram bem ruins. Então, é aquilo que eu falei, impressão geral, né, a empresa melhorou, claro, veio bem melhor, mas ainda não está 100%, né, eu já vou mostrar o porquê. Né, o lucro líquido aqui contábil veio 50% a mais, mas o, né, descontado, ajustado, teria vindo em uns 10, 13, 15%, uma coisa assim a mais. Então vamos começar a ver os detalhes. Né? Aqui a gente vê a margem bruta mais alta. Né? Eu já vou explicar o porquê eu acho, né, bom, mas não tão bom assim esse resultado. E aqui, EBIT, EBITDA e líquida estão todas distorcidas, a gente tem que ver as ajustadas. Né? Essa comparação, terceiro trimestre de 2019 com o terceiro de 2018, não faz muito sentido, porque né, o enrosco veio aqui, ó, nesses 6 meses, opa, desculpa, 6 meses de 2019. Então, com todas essas variações, comparando com o ano passado, são, né, não é o foco é comparar com o que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Então, aqui tem os comentários da empresa, né? A análise rápida não dá para ver em detalhes, mas basicamente aqui eles explicam esse não recorrente, né, da exclusão do SMS da base de cálculo do PiscoFins, né, um valor líquido de 38 milhões lá no EBIT, no EBITDA, dá quase 50. Aqui a gente vê, destaca outras coisas, tipo uma taxa de câmbio mais favorável, então ajudou um pouquinho, apesar de foi bem pouco. E crescimento de volume. Então a grande diferença, a gente já vai ver aqui nas receitas, é que nesse trimestre a empresa voltou a vender, né? Que ela tinha tido uma queda expressiva de volume e nesse trimestre ela recuperou, né? A principal diferença foi no volume. E a gente vê a receita por mercado, né? No mercado interno, né, fica claro também que, né, a diminuição foi no volume, né, no entanto da receita. A gente vê aqui, ó, um volume 3,5% maior, uma receita bruta por par, ou seja, contando o preço um pouquinho mais alto. Né? Então aqui a gente vê que a empresa vendeu menos no mercado interno. Mas no mercado externo é que tem um movimento bem interessante, porque olha só, aqui a gente vê que o volume na verdade cresceu 6% e a receita por par, tanto em reais quanto em dólar, caiu.
Ou seja, aqui a gente vê um efeito contrário, o oposto. A empresa vendeu mais calçados por um preço menor, né, substancialmente menor. Então essa aqui eu achei um ponto de destaque do balanço deles, porque a piora no primeiro semestre foi justamente o contrário disso, né? Eles venderam menos pares por um valor mais alto. O que isso quer dizer? Provavelmente no primeiro semestre a piora no mercado externo foi porque eles deixaram de vender um tipo de calçado específico mais barato, ou tipos de calçado mais baratos. E nesse trimestre agora de 2019 eles voltaram a conseguir vender, né? Porque é claro, quando você vê expansão no volume e redução no preço médio por par, significa que você está vendendo mais de um calçado que tem um preço mais baixo, um ticket mais baixo. Então, esse é um motivo que eu falei que a margem bruta mais alta não achei de tanto destaque assim, porque com certeza teve esse efeito mix, né? A Grendene achou um lugar lá para ela desovar algum calçado barato, que provavelmente tem uma margem mais alta. Então, esse driver de melhora no terceiro trimestre de 2019, claro, não tem nada de errado nisso, não tem nenhum problema, mas ele dá uma certa preocupação porque não parece ser algo tão permanente, né? Como foi bem visível aqui, não é que não parece ser permanente, mas o que eu quero dizer é que assim, parece meio instável, né? No começo do ano, ela estava com dificuldade para vender esses calçados mais baratos e agora ela virou a mesa e nem desovou um monte. Então isso ainda gera uma certa preocupação, né? Quando a gente analisa, a Grendene não abre os dados em detalhes para a gente conseguir enxergar melhor, mas pelo que ela divulga, tá mais ou menos por aí. Esse parágrafo aqui eu acho que é o mais importante do release inteiro, onde eles divulgam alguns dados dessa entidade aqui, né, que consolida dado de exportação de calçados, e comparam com os deles. Então a gente vê que no Brasil, né, teve crescimento de 11% na receita em dólar de exportação, 11% no volume, ou seja, você vê o ticket estável, e né, aqui que eu tinha falado, 0,1% no preço médio exportado em dólar. Comparativamente, a Grendene apresentou, vamos lá, queda de 8% na receita em dólar, enquanto o resto das empresas cresceram 11%. Então aqui tá bem claro que a Grendene está vendendo algum calçado barato por aí. Achou algum comprador para calçado de custo mais baixo. Eu falei, não tem nada de errado, mas dá um quê de preocupação isso aqui. O crescimento foi 6% no volume, né, corroborando o que eu tinha visto lá em cima. Ou seja, ela está vendendo mais volume a um ticket mais baixo. E aqui, né, que eu acabei de falar, 13% no preço médio, um ticket mais baixo. Então, nesse parágrafo aqui, embora sejam poucas informações, né, a Grendene não abre isso aqui, deu para ver que ela está perdendo share aí na exportação, seja de volume, seja de preço, né? Claro que share de exportação não é tão importante, mas o mercado externo da Grendene não está legal, né? Embora o interno esteja recuperando bem, já tenha quase recuperado o que estava no passado, né? O externo ainda tem uma coisa estranha, né? Por isso que eu ainda tenho um pé atrás com ela, certo? Isso aí, temos os efeitos. Seria muito legal que se a Grendene abrisse mais isso aqui, mostrasse o share dela no mercado interno, né? Mas dado que tem para analisar, é isso aí. Claro que eles sabem, né? A Grendene sabe o que aconteceu, onde eles pararam de vender, onde eles estão tendo que vender esse calçado aí mais simples para salvar o resultado, mas eles podiam, né, abrir um pouco mais de informação para a gente. Então aqui a gente consegue ver um reflexo daquilo que eu estava falando no CPV, que é o custo por produto vendido. A gente vê uma queda no CPV, né? Esse aumento aí de calçados baratos no mix diminui o custo total. Né? Então por isso que eu falei que o aumento da margem bruta é legal, mas não é assim significativo, e provavelmente tem um efeito mix forte aqui. Você está vendendo mais calçados mais simples, claro que o seu CPV por par diminui, né? E eu mostro mais um dado que reforça essa minha hipótese. A gente vê que o principal matéria-prima do calçado da Grendene, que é essa resina de PVC, quando você vê aqui na linha histórica, né, ela ficou mais ou menos estável esse ano, né, poucas variações, enquanto que o CPV ele foi continuamente caindo, ou seja, a empresa foi se voltando para esses calçados aí de custo mais baixo. Claro que ela pode ter tido um pouco de ganho de eficiência aqui também, mas muito provavelmente, né, pelas outras informações entre balanço de volume e receita, ela está vendendo um produto mais barato. Eu falei nada de errado, mas esse ganho aqui de 2 pontos de margem, né, tem que olhar com calma.
Outro ponto interessante do resultado da Grendene, agora falando um ponto positivo, né? As despesas gerais, eles apresentaram uma melhora bem relevante esse trimestre, principalmente aqui, ó, na despesa com vendas, que eles conseguiram cortar, né? Publicidade e propaganda, né, a principal delas. Claro, isso é bom. Eu sempre falo para vocês que quando uma empresa está em crise e corta gastos administrativos, demonstra um poder bom da empresa. Mas tem que cuidar porque o gasto com publicidade e propaganda é o que a empresa menos deveria cortar. Porque isso aqui é quase um investimento, né? Vai reverter para a empresa no futuro, uma vez que publicidade, propaganda vai fazer vender os produtos, né, de uma forma melhor no futuro. Então, não tem problema ela dar uma dose de ataque, cortar um pouquinho aqui para sanear o resultado. Perfeito. Só não pode se manter no longo prazo uma cultura de ter pouca publicidade, né? Porque isso vai acabar impactando nas vendas em algum momento. Mas beleza, no momento tá ok. As despesas gerais e administrativas, eles também conseguiram reduzir, né? Mas bem pouquinho, né? Caiu aqui 0,1 ponto percentual da receita. Então aqui sim seria um ganho de eficiência, né? Nota 10 para a empresa. Se ela cortasse despesa geral administrativa, ela até cortou, né? Nesse ponto aqui, em geral, tá bom, né? Eu gostei da gestão que a empresa fez. Mas o ideal seria que viesse mais corte aqui do que aqui. Mas tudo bem, foi o que deu. Tenho certeza que a empresa está se esforçando. O resultado desse EBIT aqui eu já falei, né? Ele é totalmente fora da realidade, porque teve esse lançamento aqui, ó, não recorrente, de 48 milhões, né? Quase 50 milhões, que foi lá a exclusão do PIS/COFINS da base do ICMS e da base de cálculo do PIS/COFINS. E aí, né, bombou todo o EBIT, o EBITDA e o lucro. A margem EBIT recorrente, que é ajustada para esse efeito, a gente vê aqui 19% EBIT, 22% EBITDA. Ela voltou a ser decente, né? Então o resultado da Grendene nesse trimestre já está mais perto da normalidade, já não é o resultado muito fraco que foi no primeiro semestre. De novo aqui, EBIT, EBITDA, o resultado financeiro não tem muita diferença. Aumenta um pouquinho mais o caixa. O lucro líquido, mesma coisa. O efeito no lucro líquido, a empresa falou lá, foi uns 38 milhões. Então aqui ficaria um pouquinho abaixo de 120. Bom, cresceu ano contra ano, mesmo com todas as dificuldades. Então por isso que eu falei que o resultado da Grendene melhorou muito, né? Inspira cuidados por conta desses, né, efeitos mercadológicos aí que eu estou comentando. O investimento está em linha, né? Eles cortaram um pouquinho de investimento, normal também. Você está em crise, você segura um pouquinho a mão. Tá ok, geração de caixa dela não tem problema, né? Ela tem dinheiro o suficiente aí, ó, nesse ponto que eu ia chegar, nos dividendos. Ela voltou a pagar um dividendo porque voltou a sobrar dinheiro. E assim, é claro que esse dividendo calculado em cima aqui desse, opa, quanto foi isso aqui? Desse trimestre, tem o seu efeito que é contábil, né, do não recorrente. Então aqui tem 38 milhões, né, de não recorrente contábil. Mas como a Grendene tem esse caixa absurdo, né, de mais de 2 bi em caixa, para ela é irrelevante. Mas em outras empresas, vocês prestem atenção quando outras empresas aumentam a distribuição de dividendo quando tem um resultado positivo que tem origem contábil e não caixa. Mas para a Grendene isso aí é irrelevante. Pessoal, acho que era isso aí, né? Deu para a gente ver bem. Aqui dá para ver bem a evolução dos pares vendidos, né? A receita bruta vinha lá 600, 500, 700, 800 e começo do ano caiu para 500, né? Foi uma queda brutal. E agora voltou bem, né? Ainda um pouco abaixo do que era, mas já é um resultado bom. A empresa, balanço patrimonial, fluxo de caixa da empresa fecha. Resultado tá aqui, a gente já viu. Só ver o fluxo de caixa, né? 285, quase 300 milhões. Mais um pouquinho de capital de giro, deu quase 400. Né? Girou um pouquinho aqui, pagou quanto de dividendo? Quase 200 milhões. Então ela, do ponto de vista de caixa, tá tranquilo, né? Então era isso. O Grendene voltou a ter um resultado decente. Para mim ainda inspira cuidados, porque essa queda foi muito, né, abrupta e, né, meio inexplicada, e aí continua pairando uma certa dúvida sobre esses mix aí, mas o fato é que a empresa saiu do buraco, né, e agora pro acionista é só acompanhar, ver se ela vai manter essa regularidade aí e vai voltar a ser a empresa boa que ela sempre foi. Normal, boas empresas passam por períodos de dificuldade. Foram 2 trimestres só, não deu nem para
arranhar muito no desempenho de longo prazo. Mas é importante continuar monitorando para ver se esse terceiro trimestre vai passar a ser regra, né, daqui para frente, ou se ela só deu uma puxada aqui nessas vendas para não fechar o ano tão ruim, né? Mas tudo indica que a Grendene está voltando nos trilhos. Certo, pessoal? Esse aí foi o vídeo aí do jogo rápido, né? Estourando no meu limite superior aí de 15 minutos, mas né, a Grendene merecia um pouquinho mais detalhadas explicações. É isso aí, lembrando que amanhã, domingo, devo fazer uma live aí no começo da noite sobre o comentário rápido aí das empresas que já divulgaram resultados essa semana, né? 10 empresas. Então, se você não viu o vídeo da prévia ainda que está no canal, assista lá, porque amanhã a gente vai discutir os resultados, tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram, um abraço para todo mundo e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.